Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais uma live aqui no Instagram da União Espírita Porto Alegrense, na noite de hoje, para debater, conversar um pouquinho mais a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que nos traz os ensinamentos do Espírito de Emmanuel, tão importantes para as nossas reflexões e tentarmos assim colocarmos em prática esses ensinamentos preciosos para que possamos fazer de nossos dias dias mais leves, dias de mais alegria e de mais assertividade em nossa caminhada espiritual. Desde já damos uma boa noite a todos os irmãos que aqui estão se juntando a nós nesse espaço, né? A querida Roberta, o Arthur, a Eliane. Vamos ver aqui. A Letícia, a Sabrina. Sejam bem-vindos, todos os irmãos. Em breve vamos estar aqui trazendo para a nossa conversa a nossa querida Aline, para que ela possa, então, trabalhar, né, o tema da noite de hoje, que é o capítulo 30, então, do livro Fonte Viva, cujo título se chama Educa. Então, em breve estaremos aqui com a Aline, ela já se encontra aqui conosco, eu já vi que ela chegou aqui. Oi, querida Aline, tudo bem? E vamos, então, lembrar, né, mais uma vez, que essa atividade ela é organizada pelo Departamento Doutrinário da nossa União Espírita Porto Alegrense e que, né, esse nosso encontro ocorre sempre de 15 em 15, de uma vez por mês, desculpe, uma vez por mês aqui no Instagram, né, para esse debate do livro Fonte Viva. Teremos, além de hoje, né, a live de novembro, teremos mais uma live em dezembro, né, que já temos o nosso encontro marcado, e que a atividade que vai, depois de dezembro, vai permanecer aqui no Instagram, né, como live ao vivo, vai ser o nosso Evangelho no Lar Online, que está sendo realizado sempre às sextas-feiras, nesse mesmo horário, às 20 horas. E o próximo encontro, então, será, se não me engano, no dia 3 de dezembro. Então, uma boa noite a todos os irmãos que aqui se encontram entre nós. Eu vou chamar para a conversa a Aline, tentar localizá-la aqui. Boa noite, Rosane, boa noite, Francimar, boa noite, Soninha. Aqui está a Aline. Aline, estou te enviando. Boa noite, Renata. Vamos aguardar. A Aline vai dar o ok aqui, em breve vai estar conosco. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Oi, Aline. Olá, boa Boa noite, noite, tudo bem? João. Tudo certo? E aí, com Coisa... vocês, Tudo com o bem. pessoal aí? Estamos prontos para mais um encontro Já? aqui, né, Aline? A última vez que tivemos juntos, acho que foi o ano passado, né? Sim, foi. E passa rápido esse tempo, Boa noite né? pro pessoal, toda a União aí, os queridões sempre da União, né? Nossos amigos. A Bibi, faz tempo, Sabrina, que eu não vejo ela. Oi, Sabrina, saudades de todos. Que bom, né, Aline, E é reencontrar os sempre amigos, né? bom acompanhar o pessoal, acompanhar. Né? Mesmo esse tempo aí passando, assim, a conexão sempre continua, né, entre a gente. A União tem muito isso como característica, né? E a gente, mesmo de longe, a gente consegue sentir a energia, né, do pessoal, da vibração do que é a corrente da casa, né, ligada pelo afeto, pela amizade, né? Coisa boa, Aline. Então, hoje mais um capítulo do Fonte Viva e o capítulo 30, Educa, é o que tu vai trabalhar conosco. Então, eu te desejo desde já um bom trabalhinho e aí né, externa aqui né, o teu fim, aquilo que que vai apresentar para nós, né, os teus estudos a respeito desse capítulo e no final de conversa mais um pouquinho, tá bom? Então, bom trabalho para ti Tá ali. certo, tá bem. Boa noite, João. Boa noite, pessoal.
queridos. Então, quando eu escolhi, né, essa mensagem, já me chamou a atenção de cara pelo título, porque é uma causa, uma pauta que, bem, eu sou professora, né, então tenho comigo como uma questão bem pertinente, né, em vários casos, né. Mas o que me chamou a atenção, né, nessa mensagem, né, que eu quero fazer uma leitura sobre ela na íntegra e comentando, né, é que ela nos faz lembrar de quem somos, né, e do caminho que a gente vai trilhando para ir despertando e desenvolvendo aquilo que a gente realmente é, né, em essência, como não só filhos de Deus, mas tendo o próprio, a centelha divina, né, e desenvolvendo isso, né. E nesse caso eu gostei bastante, né, o Emmanuel sempre trazendo mensagens bem pertinentes, né. E ele começa, então, né, com a frase, ela já é bem, ela já traz muito do que vai ser a mensagem, né, e começa, né, com uma frase do Paulo, né, Paulo de Tarso, uma carta aos Coríntios, e ele começa, então, né, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né, então, já nesse início a gente já tem uma noção, assim, do que a mensagem ela vai querer nos trazer, né, como ensinamento, o que o Emmanuel quis nos colocar através do Chico nessa mensagem, né. E então ele começa, ele nos liga, né, a questão não só nossa, evolutiva, mas liga até as questões da própria natureza, né, de como é que ela vai se desenvolvendo e faz uma relação conosco, como é que isso acontece. Então ele começa assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então eu vou pegar essa primeira parte, já vou falar um pouquinho sobre ela, né? Porque eu vou primeiramente trazer conceitos que talvez pessoas que possam aparecer eventualmente não conhecem muito do espiritismo, ou conhecem, mas estão recém, né, tendo esse contato, né, que para nós, né, para os espíritas, para os conceitos, né, do espiritismo, Deus, né, cria todos os seres da criação, né, simples, né, e sem conhecimento, né, sem, assim, puros, né, sem ter muita desenvolvimento, né, ao passo que a gente vai adquirindo cada vez mais a evolução, só que mesmo a gente sendo simples, mesmo a gente nascendo ali do princípio, né, das coisas que se desenvolvem na natureza, né, a gente tem essa centelha que Deus está em nós. Então, conforme a gente for se desenvolvendo, né, nas nossas existências, que são milhares, né, o espiritismo ele é reencarnacionista, a gente vai desenvolvendo a nossa individualidade, né, e assim adquirindo conhecimentos de diversas coisas, né, que a gente vai tendo contato, não só a nível individual, mas a gente sabe que até falando assim da natureza, ela também processa dessa forma, né, o desenvolvimento da natureza também acontece dessa forma, do universo, né, o nascimento de uma estrela, como é que ela vai se desenvolvendo, né? Ela tem todo
um ciclo que ela acaba tendo, e mesmo na morte dela, o que sobra dela vai servir para criar outras coisas novas depois, né? E a gente vai sendo assim também, né? A gente vai, aos poucos, que a gente vai tendo novas existências, novas histórias, né? A gente vai adquirindo, então, conhecimento, vai adquirindo experiências em diversas áreas, né? Em diversas coisas. Antes mesmo, né? A gente sabe que o próprio ser humano se desenvolveu bastante, né? Ao longo dos tempos, né? Enquanto a nossa espécie humana, né? Ela vem se desenvolvendo assim há mais de 3 milhões de anos, como a gente conhece hoje. Não faz tanto pensar pela idade da Terra, né? Faz mais ou menos 100 mil anos, mais ou menos Homo sapiens, um pouquinho por aí, né? Então a gente vai se desenvolvendo, e não só nós, né, enquanto espécie, mas os espíritos de todos, de tudo que habita, né, a Terra, né, vai evoluindo e vai adquirindo, né, novas experiências, novos conhecimentos, a fim de ir se melhorando e se tornando algo melhor gradativamente, né? Mas a gente sabe que para isso, mesmo a gente todos tendo o mesmo destino, vamos supor assim, né, que é de evoluir, que é de atingir uma meta, né, uma evolução, uma perfeição, né, entre aspas, característica, né, a gente vai tendo o nosso livre-arbítrio, né, a gente vai se desenvolvendo conforme a nossa consciência vai se desenvolvendo também, né, e cada um de nós vai ter processos diferentes, né, e isso que é bem legal, e sim pensar na questão da relação de Deus conosco, né, porque como diz ali, né, nós não vos sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, Deus está dentro de todos nós, né? Mas como isso vai se desenvolvendo, como a gente vai tendo esse contato com Ele, é que é muito individual. E assim ele deixa, né? Conforme a nossa. Óbvio que vai ter ajuda, como também pode ter, né, processos de, né, incômodos, né? Enfim, né? Mas que com o que a gente vai vivenciando, né, vai nos dando experiência e melhoramento gradativamente, né? Uns um pouco mais rápido, outros mais devagar, dependendo do que vai experimentando, do que vai vivenciando, né? Mas a gente tem um destino comum, né? Dentro da ótica do espiritismo, que é atingir uma felicidade específica, né? Um grau de desenvolvimento espiritual específico, né? E que para isso vai ser necessário, e é necessário, né, a gente ter várias situações, né? A gente não vai ter isso de uma forma fácil, de um toque de mágica, né? Assim, de repente nos tornamos deuses, né? Assim, meio que do nada, né? Mas é como até o próprio nome do ser humano traz, né? O humus do ser humano, né? Vem da palavra humus, né? Da terra, do barro, né? Onde a gente vai se modelando aos pouquinhos, né? Então, a nossa condição é de estar, assim, tendo esses processos de melhoramento, de educação, né? Como traz até a mensagem, né? Não, e, claro, conforme a gente for evoluindo, né, a gente vai ter contato com culturas diferentes, com vivências de gênero diferente, como mulher, como homem, né? Com crenças diferentes, né? Em culturas religiosas diferentes, né, em processos, em situações diversas, né, ora como tendo mais condições financeiras, ora não, né, com trabalhos diferentes, onde a gente vai precisar desenvolver inteligências diferentes, específicas, né, em cada uma delas, e, e isso vai nos trazendo, então, né, inúmeras, inúmeros aprendizados, né, que talvez não, em uma existência muito difícil que todos nós consigamos ter acesso a todo o conhecimento. Então, Deus vai nos dando a possibilidade de nos
de ir construindo a nossa própria história, né, e trilhando esse caminho meio que por nós mesmos, assim, com nossas escolhas, com nossas consciências, né, e gradativamente a gente vai ampliando isso, né, às vezes, assim, para uma pessoa, por exemplo, quando existe julgamento em alguém sobre o sofrimento de alguém, né, e às vezes existe uma comparação do que é mais realmente uma coisa que é mais sofrível ou não, né, então as pessoas muitas vezes elas não vivenciam o que o outro passa, né, para realmente saber até que ponto pode estar sendo difícil para aquela pessoa passar pelaquela experiência, né? Então, muitas vezes a pessoa nem vivenciou exatamente para ter essa noção. Então, quando chega essa lição a ela, é que ela vai realmente compreender um pouquinho melhor, né? O que ele sentiu, pelo menos semelhante, né? Ao que se considerou, né? Sobre a experiência da outra pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem muito disso, né? Precisar vivenciar, né, as coisas, não só de forma racional, de estudar elas, mas principalmente vai se educando muito, principalmente através, né, da experiência mesmo, do vivenciar, né, aquilo ali, né, aquelas situações, enfim, e o erro vai fazer parte, né, porque somos humanos, estamos aqui encarnados num planeta que tem uma condição de casa, de escola, de hospital para espíritos que estão em desenvolvimento, estão precisando de melhoramento, estão precisando de curas, né, entre aspas, assim, né, de melhoramentos específicos, né, e a Terra vai dando essa condição para nós de vivenciar várias questões que no mundo espiritual a gente também adquire, né, para quem dentro do espiritismo a gente continua evoluindo no plano espiritual, mas a Terra ela traz umas condições que no plano espiritual algumas podem não ser tão, por exemplo, a questão da matéria, né, de tu ter que vivenciar no dia a dia com pessoas que têm mais dificuldade, né, mesmo dentro da família, mesmo em situações do dia a dia, né, a Terra ela vai nos trazer condições para vivenciar coisas que talvez no plano espiritual demorasse muito mais, né, para a gente compreender realmente, né, ou vivenciar aquilo ali, entender, né, interiorizar aquelas situações. Então, a Terra ela serve, né, para nós, para quem aqui vai nascendo, né, como uma escola realmente, né, como uma forma de educar, de nos melhorarmos, não só individualmente, mas coletivamente. Então, tudo que a gente vai desenvolvendo também não é simplesmente para nós mesmos, mas conforme a gente também evolui, a gente pode ajudar mais o outro, a gente pode ajudar mais onde a gente, a nossa volta, onde a gente está seguindo, né, seja, né, aquilo que a gente for fazendo, a gente vai podendo ajudar alguém, né, porque querendo ou não, Deus também trabalha através dessa forma, né, como nós também temos, né, Ele, ou a centelha divina, né, dentro de cada um de nós, então ele também vai atuar através da gente, né, não é ele sozinho, né, ou uma coisa assim, nós, seres humanos, também temos essa importância de estar fazendo parte disso, de ajudar alguém, né, por exemplo, quando a gente reza, né, ou pede ajuda para aqueles que estão precisando de, né, seja doentes, seja alguém que precisa de assistência, quem vai fornecer isso vai ser um ser humano intermediário, e aí, né, vai ser tocado, vai ser, de alguma forma, né, a gente sabe que a providência divina vai atuar naquilo ali, e aquele ser humano, aquela pessoa vai estar agindo ali, então, como um intermediário naquela ajuda, naquele auxílio para aquela pessoa, né? Então, é assim que a gente vai conseguindo desenvolver também o melhoramento, né, na nossa questão, na construção, e por isso a importância do relacionamento também nosso com o irmão, né, com o outro, com o próximo, como Jesus nos falava, né, o amar a ti mesmo como ao próximo como a ti mesmo, né, então pensar
numa condição dentro daquilo que Jesus realmente coloca, está muito atrelado sempre à questão de fazer o bem ao outro, independente de quem seja e como seja, né? Que muitas vezes se tem, né, julgamentos e tal, mas ali ninguém estabeleceu quem era o próximo, né? Ele sempre, inclusive ele traz, né? Eu gosto muito da, da parábola do bom samaritano, porque Jesus ele utiliza a metáfora do samaritano como próximo, que era justamente um povo que tinha né, que os hebreus na época tinham um olhar diferenciado, de um pouco de preconceito em relação a eles, né? E ele pega a imagem dele como próximo, né? Como alguém que, em tese, tu acha que é errado, é pagão, enfim, tem conceitos, considerações diferentes da tua, então tu entende que ele, né, tem uma outra moral, né? Então ele traz isso aí. Então, querendo ou não, ele quis trazer essa colocação, né? Que não existe uma divisão ali entre o próximo, assim. São todos, né? Independente de quem seja, né? E aí, vou dar uma continuidade aqui na mensagem, né? Que ele continua, né? Depois daquela segunda parte ali, né? Aline, Oi. tu me desculpe te interromper, mas essa questão que tu Opa. falasse do próximo, né? Tu Uhum, disseste quem seja, quem quer que seja esse próximo, né? Inclusive as uhum. plantas e os animais, né? Nós, como a natureza Exatamente. como um Sim, todo, né? óbvio, A gente óbvio. tem que Sim, ter essa consciência do todo, nossa, né? claro, E às vezes a gente sim, esquece do próximo, que é a natureza que a gente tem que cuidar, né? Dos animais, das plantas, né? Então, essa sim. consciência é importante, né, para todos nós, né? Não, ainda bem que tu colocaste isso, né? Porque a gente realmente está numa situação que, né, se coloca muito sobre a questão das mudanças que estão acontecendo no planeta, de certa forma, e que é uma preocupação real, né, em termos, todo mundo sabe que o espiritismo também se liga às questões da ciência, né? Então, é necessário ter um pensamento em relação aonde se vive, ao planeta Terra, à natureza, né? Como novas formas da gente conseguir viver com ele de uma forma um pouco mais harmônica, sem precisar, né, do jeito que a situação está, né? Todo mundo sabe que a gente precisa de mudanças específicas, né? Mas que tudo que a gente for fazendo de uma outra forma, né, continuando a fazer as coisas errado, a gente sabe que as consequências vêm, né? Não é uma questão assim de punição, em alguns conceitos até pode entrar um pouco disso, mas não é nesse sentido de Deus agora vai castigar. Não. É uma questão de ação e reação. A gente está fazendo algo e aquilo ali, na medida que a gente for fazendo de errado, vai retornando para nós da mesma forma, né? Então é uma questão de consciência mesmo, né? Então, até nessa questão, né? Ele vai trazendo assim que, continuando, né, dentro dessa mensagem, que ali, onde eu tinha parado, né? Uhum. Para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracional idade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então, conforme a gente for, né, tendo esse processo de evolução, de crescimento, a tendência é que nós também
vamos ampliando a nossa consciência e assim a gente vai atuando melhor também, né, onde a gente está, né, nas nossas situações de vida, né, e somos sempre convidados a isso, né, querendo ou não, a gente está sempre sendo convidado a fazer algo diferente, né, para melhorar e estamos aqui para isso, não só nos melhorarmos, mas também buscarmos nessa conexão ajudar aqueles que estão de alguma forma, né, no nosso caminho, né, ou que surgiram no nosso caminho de alguma forma, e fazer essa relação de perceber que, né, a nossa vida, ela cada existência que a gente vai tendo, né, é uma possibilidade nova, né, de aprendizado, né, que a dor, quando ele fala em dor, fala muito, né, dessas experiências que a gente vai tendo e nos burilando, nos transformando, trabalhando a nossa sensibilidade, né, trabalhando a nossa empatia muitas vezes, né. Eu gosto muito sempre de lembrar da animação da Divertidamente, né, que é a questão até da melancolia, né, porque durante uma boa parte do filme tu acha que ela parece meio chata, assim, tá, que ela tá sempre reclamando, sempre triste, né, mas lá na frente tu vai entender a função dela e aquilo ali é real, né, na questão de que a tristeza, a melancolia, ela é importante para que a gente realmente sinta a empatia em relação ao outro, né? Às vezes a alegria, né, quando tá muito bem, tu acaba não percebendo muito, né, as coisas, mas a dor, a tristeza, elas, querendo ou não, ela vai fazendo a gente olhar para os outros de uma outra forma, né, com um outro olhar, com uma questão mais sensível, né? Quando a gente está tomado numa coisa, né, mais próxima, né, ou parecida, né, daí a gente vai buscar tentar ajudar, enfim, né, e criar sentimentos de realmente querer colaborar, querer ajudar, querer auxiliar o outro, né, de alguma forma. Então, gradativamente, né, o convite que a Terra nos dá, né, que Deus também vem trazer através disso, é de nos educarmos, né, primeiramente, no sentido de que cada vez que a gente for vivenciando, a gente aproveitar, né, a existência, as experiências, a fim de nos melhorando, né, aos pouquinhos, né, seja nos conceitos, seja naquilo que a gente entende por valores, por certo e errado, isso vai modificando, né, as nossas ações diante do que a gente faz, né, a nossa consciência, e esse melhoramento ele acaba sendo do individual para o coletivo, né, a gente vai, querendo ou não, vai influenciando, vai se tornando, né, um ponto de diferenciação, né, mas que buscarmos olhar, né, o nosso dia a dia, a cada nova existência, e não precisa ser uma nova encarnação, mas um dia novo que a gente tem, né, com uma nova possibilidade que a gente vai ter de aprendizados, né, às vezes parece que se repetem muitas coisas durante o dia, né, mas que ao mesmo tempo elas dão possibilidades de coisas diferentes, inusitadas, né, que às vezes a gente nem saberia, né, mas que somos convidados, e mesmo às vezes as coisas que vão surgir até para nos dar um desequilíbrio, gerar um desconforto, aquilo ali vai ser importante, né, para que a gente tenha a experiência, né, vivencie aquilo, né, e mesmo que a gente erre, e a gente vai errar muitas vezes, né, enquanto ser humano a gente vai estar suscetível a isso, né, não somos perfeitos ainda, né, a gente também não cair naquela questão da culpa, né, às vezes a gente acaba tendo muito isso, óbvio que é difícil falar, porque muitos de nós, dependendo do grau do que se erra ou do que se faz, a gente acaba levando um peso bem grande, né, daquilo, mas ter a noção de que tudo que a gente vai passando, né, e muitas vezes até, mesmo que a gente erre, aquilo ali serviu pra gente perceber, tipo, aquilo ali não vai se fazer de novo, vamos tentar fazer de uma outra forma, né. Mas é importante a gente adquirir essa consciência, né, porque muitas vezes a gente vai fazendo determinadas coisas e a gente
dá conta que aquilo ali tá errado, que tá incomodando, né? Então, também tem isso, né? A gente ter essa percepção, né, de conhecer, de saber realmente quem somos, né, de fazer esse processo de olhar, né, que eu sempre falo de olhar para dentro, né? Muitas vezes a maioria de nós tem a tendência de olhar mais para o outro, né, das coisas que o outro faz, né? E às vezes tem dificuldade de olhar para si mesmo, né, dentro daquilo que tem dificuldade, aquilo que incomoda, aquilo que realmente toca, né, a dor que a gente, aquilo que nos desestabiliza, né? E às vezes a gente nem percebe, né? Isso é uma coisa, às vezes, que individualmente tu até não consiga fazer, né? Porque, inclusive, a questões da psicologia muitas vezes é até necessário nesse processo, assim, né? Às vezes tu não vai conseguir fazer isso sozinho, mas até em alguém que tu possa, né, fazer um- um- uma terapia realmente de psicologia, ela vai servir também para isso, né? Se tu não tem esse exercício, né, de fazer essa relação de por que que as coisas nos incomodam, de que forma elas nos incomodam e como modificar isso, muitas vezes a gente não vai conseguir ver isso sozinho. A gente precisa de um outro tentando auxiliar isso aí para que a gente busque melhorar, busque amadurecer e crescer. E ninguém disse que é confortável, né? Inclusive, às vezes, se sai, entra num psicólogo, tu quer ficar bem, às vezes tu vai sair um pouco até, às vezes até meio chateado ou revoltado com as coisas, mas que faz parte do processo de autoconhecimento mesmo, assim, que não é realmente uma coisa confortável muitas vezes, né? Olhar para si e buscar encarar, né, as coisas e se melhorar, né? Então, esse processo vai sendo gradativo, né? Cada um de nós vai tendo processos diferenciados naquilo que a gente vai vivenciar, né? De crescimento, de evolução. Temos essa questão do livre-arbítrio também, né? E aí, quando cada um de nós atingirmos, né, aquilo que a gente entende como evolução, né, como uma iluminação, vai depender de cada um, né, cada um vai ter seu momento, né, mas que cada existência, cada dia é um convite, a gente está sempre aos pouquinhos, né, não precisa ter pressa, porque a gente, teoricamente não, a gente tem realmente muito, muito tempo, né, para ter essas vivências, né, mas ter a noção de que o hoje, né, o momento que a gente tá aqui, ele sempre tá nos ensinando algo, né? E a gente, muitas vezes os outros vão nos ajudar a olhar também isso, a nos melhorarmos, né? E nesse processo, quando ele fala assim que educa e transforma a racionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em agilitude. Né? Educa e edificarás o paraíso na terra. Então, também não, ele não está atrelado só ao indivíduo, nós estarmos nos educando, mas também está atrelado à educação da própria humanidade. E nós, fazendo essa conexão, né, enquanto família, não só humana, mas também espiritual, né, essa transformação, essas mudanças, né, ao longo do tempo, que são gradativas também, né, mas que não é de um dia para o outro também, né? Tem isso. A gente podendo olhar, né, de como é que foram os últimos anos, a gente percebe sim que a humanidade vai precisar de um caminho longo ainda para buscar melhorar determinadas coisas, né? Mas que não é de um dia para o outro também que vai, cada um vai ter processos diferentes, né? Vai ter situações diferentes, né? Mas que a nossa a, digamos que a meta, né, o destino, né, é praticamente a gente ser feliz, mas ser feliz no sentido pleno, assim, no sentido da nossa essência, de buscar quem somos realmente, né. Muitas vezes a gente se distancia disso também, né, quando a gente acaba não tendo esse olhar de olhar para si mesmo, muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente poderia fazer para melhorar a nossa vivência atual, nossa vida atual, né.
por exemplo, um trabalho, uma atividade, algo que fizesse a gente realmente desenvolver algo mais da nossa alma mesmo, porque cada um de nós também temos habilidades, temos coisas que fomos adquirindo também ao longo dos tempos, e tem coisas latentes em nós que muitas vezes a gente não toca, mas que estão lá adormecidos, né? Então, que se a gente colocasse isso realmente em prática, talvez a nossa existência também fosse mais feliz, né? Ou seja, alguma questão não só também do sentimento, né? Mas também algo muitas vezes ligado à arte, algo ligado ao que a gente gosta de fazer, né? Às vezes a gente deixa de lado algumas coisas em detrimento de outras, só que isso também prejudica aquilo que somos, né? A nossa essência, aquilo que a gente realmente é e aquilo que muitas vezes a gente veio para fazer, mas deixou de lado, né? Mas que é um chamado que a própria alma muitas vezes está tentando dizer, né? E a gente não escuta, né? Ela não escuta aquilo que a gente poderia estar fazendo até para nossa própria felicidade, né? E, e aí também tem essa questão nossa, né? Que cada um de nós temos experienciações e conhecimentos específicos e que isso também, né, poderia também servir de uma outra forma, né? Para aqueles que estão na nossa volta, mesmo que pareça estranho, né? Mudar uma seja uma habilidade ou algo que a gente nunca tenha pensado, mas que daqui a pouco está ali adormecido, né? Mas que seria importante para nós mesmos, né? Buscar isso e desenvolver isso e aí sim buscar meio que aquilo que a gente chama de missão ou propósito, né? Que está muito atrelado realmente só a cumprir realmente aquilo que a gente é. Muitas vezes a gente deixa de lado a nossa essência, né? Em detrimento a coisas da terra, né? Do que a gente precisa fazer do dia a dia, né? Em funções sociais e trabalhar e tal. Mas Deus, por exemplo, essa relação com o divino, com a espiritualidade, está muito mais atrelado às coisas na nossa essência da espiritualidade, que a gente tem que olhar também ao nosso dia a dia, muitas vezes esquecemos disso, né? E alimentar, né? Alimentar um pouquinho mais esse lado, assim, essa condição nossa, que todos temos, mesmo aqueles que a gente parece que, meu Deus, essa pessoa também todas as pessoas, todos os seres humanos têm também isso, essa condição, né, de ter essa centelha divina, né, dentro de cada um, só que para cada um vai despertar de um momento diferente, né, cada um vai desenvolver de uma forma diferente, né, em contatos, em situações diferentes, né, então essa mensagem eu gostei bastante porque ela nos lembra, assim, de quem somos, a nossa essência divina, né? De como a gente vai buscando, que é um processo realmente gradativo, milênios, como ele fala, né? Muitas vezes tendo essas experiências para, né, ir adquirindo, melhorando, né? E conforme a gente melhora, também melhora o que a gente vai fazendo, né? O que a gente fala, o que a gente faz, né? E a gente sabe que cada um de nós a gente tem processos diferentes, né? De, de conhecimento, de valores que a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas encarnações, né, ao longo das nossas vivências, né? E aí a, a, a nossa, a nossa vida, ela vai nos convidar. Às vezes a gente se desespera com coisas, né? Do nosso dia a dia, do que está acontecendo, e muitas vezes eu me peguei, né? Meio que durante esses 2 anos, principalmente, né? A gente às vezes até tá bem, tu até lê alguma coisa bacana, tu vai fazendo algo que realmente é bom, mas daqui a pouco algo muito específico, assim, pode estabilizar de um momento para outro, né? E aí a gente tem que buscar, né, trazer respirar fundo,
uma conexão, né, com Deus, com a espiritualidade, para que a gente busque manter, né, uma força, uma serenidade, ou uma fé, uma esperança para continuar e saber que as coisas, mesmo que pareçam bem complicadas em algumas questões, né, que não é para sempre, né, que as coisas ruins, o sofrimento na Terra, as coisas que a gente passa também de ruim não é, é momentâneo, a gente vai tendo várias situações, né. Então, são cíclicos, as coisas se movimentam, mudam, né? E a tendência é que vá se melhorando, né? Aos pouquinhos, né? Mas que a gente busque ter essa fé, né? Principalmente, não perder isso, né? E buscar ter essa condição de não desistir de sermos melhores do que a gente foi ontem, assim, de realmente acreditar no bem, no amor, independente da religião, da crença que se esteja, né? Mas de buscar ser um pouco melhor, de buscar fazer né, a nossa existência aqui também mais feliz, né? Com felicidades plenas, reais, assim, que vai ser conquistas que tu vai ter e vai levar para adiante, né? Então, essa mensagem eu achei bem interessante, né? O Emmanuel trouxe essa mensagem para nós através do Chico. E eu achei que ela, de certa forma, ela reconforta, assim, ela traz ela nos lembra da nossa essência, ao mesmo tempo fortalece aquilo que a gente está buscando, né, que a gente continue, mesmo muito tempo precisando se passar para que a gente evolua, para que a gente cresça, né, que a gente lembre dessa condição nossa de sermos filhos de Deus, termos assim, a condição divina dentro da gente e a gente burilando isso, melhorando isso, né? Transformando isso gradativamente, né? Então, vocês querem comentar alguma coisinha antes? Da gente vai. Tu ia falando e ia anotando umas coisas aqui, né? Tu falaste tanta coisa legal Aham, hoje e tu nos trouxeste, né, essa relação profunda, né, que é entre a educação e a espiritualidade, né? Uma está atrelada à outra, né? Sem dúvida, né? E mais um ponto que eu achei bem legal, assim, que tu nos lembrou da passagem do desenho da Disney Pixar, o Divertidamente, né? Que isso. realmente a tristeza ela tem uma função, né? Como tu falaste, de muitas vezes perceber algo que tu não percebe quando tu tá eufórico, assim, que é aquela alegria meio desgovernada, Uhum. assim, né? Aham, aham. E aí quando tu falaste isso, eu lembrei que tem um pensamento do Carl Jung, né? Que ele diz assim que a tristeza é uma senhora de preto que tu convida para tomar chá. Então, assim, né, tem todo esse cuidado, né, e até esse carinho para com a tristeza. Tu convida ela para tomar chá contigo, né, essa senhora de preto, né, mas isso tem a sua função, como tu mesmo nos falaste, né, mas a gente não pode esquecer que é só para tomar chá e ir embora, né? Ah, Não é um aham. convite de Sim. casamento, não é algo que tu tem que Ah, ficar abraçado sim. com ela o dia Sim, inteiro, né? claro. E isso eu Sim. acho que é muito legal, assim, né, justamente nesse pensamento, né, que é o fechamento do Emmanuel, né, nesse capítulo que tu nos trouxeste agora, né, que ele nos lembra da nossa essência divina, mas ao mesmo tempo, né, mais uma vez citando Jesus, né, quando diz vós sois deuses, Jesus também nos diz, né, fazei brilhar a vossa luz, né, ou seja, né, a gente tem a essência divina, mas tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer brilhar a luz, né, porque ela não vem de graça, né, assim, né, não é algo que a gente ganha como um presente só por crer em determinada coisa, né, Sim, exige, sim. exige Com trabalho, certeza. exige ação da nossa parte, né. E a educação está extremamente ligada a esse fazer brilhar a vossa luz, né? No sentido de estar ligado à nossa espiritualidade, nós nos autoeducarmos, né? Não apenas a questão do conhecimento, que a gente sabe que é extremamente importante, não só para uma vida, mas para a nossa eternidade, né? O conhecimento, né? Mas não esquecer do desenvolvimento moral, né? O conhecimento a parte que toca o amor, né? A moral, né? E isso talvez esteja nos faltando mais nesse momento, né, Aline? De um cuidado maior para educar a nossa moral e não apenas cuidar apenas
do conhecimento formal, digamos assim, né? Ou o tradicional, né? Tem que ser o conhecimento Pois ligado à é. espiritualidade, né? É, claro, até nessa questão, tu tinha falado antes até a questão dos animais e do meio ambiente, né? Pegando agora como a gente está hoje, né? Muitos de nós na Terra, né? Se a gente agisse de outras formas, pensando mais também no coletivo, pensando mais no outro, né? Talvez a gente não sofreria tanto determinadas coisas, né? Tipo por exemplo, com a pandemia, né? Com questões agora do meio ambiente, climáticas, questões de também desigualdade, de problemas específicos que a gente sabe que também estão atrelados ao egoísmo, ao orgulho, né, à ganância, né, do ser humano e que se olhasse, né, se muitos tivessem um pouco mais de abertura, né, realmente a questão espiritual, assim, não basta assim dizer que acredito, que tem uma religião, mas realmente sentir aquilo na essência, né, e aí vivenciar aquilo que a tua crença está convidando, assim, né? Principalmente pensando em Jesus, né? Que é uma questão de fazer o bem, de ajudar o próximo, né? Então, me parece que muitas coisas que a gente passa enquanto humanidade também poderia ser diferente se a gente tivesse, ou muitos tivessem uma outra consciência, uma outra forma de olhar, né? E se importar com coisas, com as coisas de uma forma diferente, né? Não ficar focado só no eu, né, ou no indivíduo, mas também nos outros, no coletivo, né, buscar essa relação, essa interação, não olhar o outro como um inimigo, um oponente, algo que tu tem que, né, vencer, mas alguém que tu precisa compartilhar e aprender junto, né, a gente vai passar, acho que um bom tempo assim até que isso aconteça, até que a gente aprenda a vivenciar dessa forma realmente como humanidade, mas o convite é esse, na verdade, né? De, de a gente estar buscando melhorar a nós para também melhorar, né, a nossa volta à humanidade de alguma forma, né? Uhum. Claro, fazendo os pouquinhos, não vai, tipo, a gente não é Jesus também ainda, né, para fazer algo tão grande assim, mas em termos de auxiliar um pouco onde a gente for, né, alguém que precisa, né, como até foi colocado aqui, Deus também age através de nós, através da natureza, através das coisas que estão à nossa volta, estão conosco. Então, quando a gente é tocado por Ele, a gente também está agindo, né, conforme a harmonização com o próprio Criador, né? Então, é a essência nossa, né, buscar essa conexão e ao mesmo tempo nos fazer transformar aquilo que a gente está. Não é, não, do jeito que eu falo, parece que é uma coisa muito fácil, né? Que é tipo assim, a gente vai evoluir e vai fazendo as coisas no automático, mas não é. A gente vai experienciar muita coisa, cada um de nós experiencia e tem problemas em diversas áreas específicas, né? Onde dói para um, vai ser para o outro, vai ser diferente, mas que a gente ter consciência de que ainda como humanos, ainda imperfeitos, a gente também está suscetível a esses erros, a estar tá, assim, tropeçando, tá? Mas que a gente também tem as chances de recomeçar, de melhorar. Uhum. E a nova existência, ela também traz essa nova página que a gente vai escrever, né? Muitas vezes a gente deixou coisas atrás, a gente vai ter relações que a gente não foram muito legais, e a gente vai precisar vivenciar novamente com pessoas que muitas vezes prejudicamos ou vice-versa, né? Coisas que a gente deixou lá para trás, que não fez, a gente vai ser convidado a ter que tentar fazer de uma forma diferente, né? E às vezes não precisa nem ser uma vida, né? Pode ser na própria, na mesma existência mesmo, isso Uhum. pode acontecer também, né? Então, mas que tudo isso serve para que a gente melhore, se melhore, né? E nos tornemos um pouquinho melhores que ontem, né? Era. Esse reforço que tu nos fizeste a respeito de que o erro faz parte da nossa caminhada, a gente deve realmente encarar o erro como algo natural na vida, né? E que através do erro a gente pode aprender também, né? Eu lembrei de um exemplo que foi trazido pelo nosso querido Rossandro Klingen, né?
justamente nesse processo da humanidade, né? No início, lá quando o homem desenvolveu, né, e começou a trabalhar em cima da radiação e da energia atômica, qual foi o primeiro ato, né, para inaugurar esse novo conhecimento? Foi lá em 30 segundos e matou milhares de pessoas, né, através da bomba atômica, né? E isso, o conhecimento pelo conhecimento. Mas à medida que a moral, né, todos nós seres humanos foi se desenvolvendo, e isso vem através do processo da educação, da espiritualidade, né, a gente vê hoje que a mesma energia atômica, a radiação, hoje é usada para curar diversas doenças, né, como a radioterapia, enfim, né, as pessoas ficam curadas do câncer, por exemplo, através dessa descoberta, através desse conhecimento, né. Então a gente vê como Deus realmente até nos permite chegar a um ponto de ver, olha, isso aqui é importante, mas tu está, né, levando para o caminho errado, repensa, né, refaz a tua rota, e isso é realmente fazer brilhar a vossa luz, né, de estar num caminho equivocado e tu pegar, né, aquele caminho e transformar ele em algo positivo, em algo que vai ajudar não apenas a nós, mas, né, os irmãos que nos cercam, né? Então esse exemplo eu acho bem legal, assim, né? Começou num primeiro ato de uma descoberta destruindo e depois agora salva vidas, né? E essa é a nossa caminhada, né? Descobrir aquilo que destrói em nós para tentar transformar em algo que ajuda as pessoas e que nos ajuda também, enfim, né? Que torna a nossa caminhada mais leve. Acho que esse convite ele É, foi fundamental na tua mensagem. não, e isso que tu falaste, na verdade, tudo que a gente vai descobrindo, assim, em avanços científicos, boa, assim, sempre é, ou a grande maioria das vezes, é pensando em fazer coisas que seriam boas, né? Mas, por exemplo, a internet mesmo, ela tem várias questões, ela pode ser boa ou pode ser, né, bem complicada, né? Mas a gente vê hoje quanto ela foi importante, né, nesses últimos meses, anos, né? Porque a gente sabe que cada um de nós tendo consciências diferentes, tendo uma moral diferenciada também, né? Vai atuar, vai agir naquilo de uma forma diferente também, né? Então a gente ter consciência de tudo que a gente for fazendo, a forma como faz, né? As coisas vêm para nós para nos auxiliar, mas a forma como a gente vai utilizar elas é que são outros 500, né? Mas seria de muita importância a gente pensar em utilizar isso para melhorias, né? Para ajudar, para, enfim, melhorar as coisas e às vezes elas são utilizadas para outras, né? Mas a função delas não seria essa. Não, não, né, não foram criadas, né, para isso, né? Especificamente. Mas que ajudou, né, a gente a nos aproximar, poder estar conectado, poder estar mais próximos, né, uns dos outros de alguma forma, né? E buscar conhecimento, só que isso também tem que ter, principalmente falando agora, tem que ter uma peneira bem específica para saber onde é que está buscando a tua informação, né, o teu conhecimento. É importante, né, a gente ter essa crítica, não só também o conhecimento só da moral, mas muitas vezes saber equilibrar os dois, né, saber também estudar, buscar realmente conhecimento, buscar estudar, assim, porque o conhecimento ele também vai nos ajudar a melhorar várias questões nossas também, né? A questão de preconceitos nossos em relação a determinadas coisas que a gente tinha, né? A conhecimento sobre, enfim, sobre várias coisas, né? Se a gente também for atrás, buscar entender como ela realmente é, né? Isso também ajuda a gente a olhar para o outro de uma outra forma, né? Desconstruir, né? Aquilo que a gente pré-estabeleceu sobre determinadas coisas também, né? E isso também faz parte da educação, né? Querendo ou não, nossa existência também serve para desconstruir várias coisas em nós, né? O burilamento, esse, querendo ou não, é uma. Querendo ou não, sempre faz esse convite da gente estar sempre se reconstruindo, desconstruindo e reconstruindo de novo, né? Então, a natureza faz isso direto, né? A Uhum. Terra passou por isso inúmeras vezes e vai continuar fazendo, né? Nessa evolução dela. Vamos supondo assim que a gente age muito errado e aí de repente acontece algo muito, muito assim forte, né?
ela tem uma condição de se reconstruir depois, né? Claro, muitas vezes passa milhões de anos, como na época dos dinossauros ou antes delas, né? Mas a Terra tem essa característica, a natureza tem essa potencialidade de se transformar e depois de algum tempo ela se reconstrói de alguma forma. E a gente da mesma forma, né? Cada vez temos essa essências também de estar. Uma coisa que até é legal, até pensando um pouco no conceito até do budismo, por exemplo, que para eles trazem essa questão de nada é permanente, né? Está sempre em movimento, sempre em mudança, sempre. Então, até os processos de sofrimento, de alegria, elas também são movimentos, elas também são cíclicas, elas também fazem parte, né, da nosso aprimoramento, do nosso melhoramento, né, da nossa evolução, né, gradativa, né. Então, a existência toda praticamente ela é um educar-se, porque a gente vai trilhar o caminho nosso, né? Deus vai nos dar as condições de cada um de nós estabelecer nossas próprias existências, assim, né? E assumir isso, né? Então, que a gente consiga assumir essa característica, essa essência nossa, né? De filhos de Deus também e saber utilizar isso, né? Saber também que tudo pode estar sendo atuado também conforme a sabedoria divina traz, né? Não só nas religiões muitas vezes, mas pode ser também através da ciência, através da medicina, né? Por exemplo, agora de ter tido, né, em questão de um ano quase, já ter vacinas, já ter processos da gente se cuidar ou melhorar em questões da pandemia. Então, a gente ter muito importante ter o conhecimento moral e ao mesmo tempo entender que a espiritualidade ela vai agir em diversos âmbitos da vida na Terra, né? E para que a gente seja auxiliado, seja ajudado também, né? E que assim a gente vá melhorando, evoluindo a ciência, evoluindo o conhecimento, evoluindo aquilo que a gente sabe, né? Que muda, todo dia está mudando, né? O que a gente, muitas coisas que eram lá atrás a gente entendia como certo, hoje a gente vê de uma outra forma e assim vai sendo transformado a cada situação, né? Então, mas se tudo para que a gente busque melhorar mesmo, né? Evolução e realmente trilhe um caminho de encontrar a essência e a felicidade interior, né? Nossa, do nosso ser integral que a gente é, né? Da nossa essência divina e espiritual que somos, né? A gente está humano, mas não necessariamente seremos para sempre humanos também, né? Tanto que ele fala ali, né? E a humanidade em agilitude, né? Então esse caminho, né? De, bus de evoluir em termos também espirituais, né? Em termos que é um processo bem, assim, específico, né? Que a gente vai passar muito, cada um de nós, tempos específicos para chegar a isso, mas que a finalidade principal nossa é buscarmos desenvolver o amor e a felicidade, mas a felicidade em termos de essência mesmo, de espiritual, né, de serenidade, de confiança em si mesmo, né, de saber quem é, das próprias potencialidades, daquilo que a gente pode construir, desenvolver, e aos pouquinhos, né, a gente vai tendo esses chamados, né, em situações diversas, né. Talvez a gente não consiga perceber muitas vezes, né. Eu falo por mim, às vezes, tem coisas assim que às vezes eu preciso de observar um pouquinho mais ou demorar um pouquinho mais para, né, saber onde é que eu tenho que seguir muitas vezes. Às vezes é uma questão realmente de buscar ou silenciar, né, ou respirar fundo, né, questionar, né, fazer uma conexão, né, conosco de novo, com a nossa própria essência, né, já que Deus está ali, né, também. Conversar com Ele, conversar consigo mesmo, né, sempre que for preciso, a gente fazer esse exercício, né, no dia a dia, né, de buscar essa comunicação conosco, buscar o silenciar, a respiração, né,
a prece, né, o auxílio dos mentores, se a gente está em situações que a gente sabe que está desorientado, que está os pensamentos, alguma coisa não está legal, buscar fortalecer isso, essa ligação com o Deus, com o divino, com a espiritualidade, que está nos acompanhando sempre também, né? Não é só a humanidade, só por ela, mas a espiritualidade está sempre conosco, nos auxiliando, né? Ou estando, né, disponíveis a nos auxiliar, né? Então que a gente também tem essa noção de buscar, de lembrar que temos esse auxílio, de buscar nos conectar a eles também, né? A espiritualidade, quando a gente precisar desses momentos difíceis, né? Que podem surgir, né? Principalmente, serão os testes, as provações específicas, né? Que a gente vai ter também esse auxílio, né? Esse amparo. A gente não deixa de ter também. Então tá aqui, Aline, muito obrigado pelo teu carinho, pelas tuas palavras aqui conosco hoje. Espero que, né, em breve a gente possa se encontrar e se abraçar lá na União, né? E a Ah, gente já está chegando para o final também dos nossos grupos de estudos, né? Eu acredito que mais uns 2, 3 encontros a gente já está encerrando 2021, mas que ano que vem uhum, possa ser tudo diferente, tudo melhor, né? Tudo transformado para o melhor, né? Então, obrigado, né, mais uma vez, uhum. obrigado a todos que estiveram conosco aqui, né, nesse espaço, nessa rede social, né, trazendo o seu carinho, né, nos acompanhando nessas reflexões tão bacanas. E aqui no Instagram a gente se encontra, então, no dia 13 de dezembro, no Evangelho no Lar Online, que vai ser o tema a ser debatido, Bem-aventurados os puros de coração. Então, já fica o convite a todos. Obrigado, Aline, mais uma vez. Fica com Deus aí, se Obrigada, cuida. João. É, muita Obrigada, saúde. pessoal. Obrigada. Foi muito legal. Obrigada. É sempre bom falar aí contigo, e ver o pessoal ali interagindo também, né? Uhum. Mas valeu e todos sigam bem. Tenham um bom resto de semana. Fiquem em paz e tenham uma boa noite a todos. Bom descanso. Valeu, Aline. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Até a tchau. próxima. Até breve. Tchau, tchau. Até mais. Até. Tchau, tchau.